o nosso tempo aqui. Graças a Deus, temos bastante pessoas. E se eu botar o texto aqui na tela, deixa eu diminuir aqui, nós estamos tendo experiências para poder descobrir a melhor maneira de fazer essas lives. Pronto. Então, nós vamos iniciar lendo o Salmo 6. Começando, então, Salmo, capítulo 6. Hoje, o tema é um tema pesado, é um tema que fala da morte eterna, que não é inexistência eterna. Vai tratar da punição, da retribuição eterna para os que não saírem desse mundo salvos, para os que saírem perdidos. E tem a ver com o versículo 5. Vamos ler o salmo inteiro. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem que me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Estou lendo diretamente na Bíblia. Debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. E aqui, então, no verso 5, você entra nesse tema do pós-morte, do que acontece após a morte, né? Então, ele diz aqui no versículo 5, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Então, baseado nesse texto, foi criado várias objeções sobre o inferno, sobre o estado eterno, muita confusão. Davi acreditava que havia uma sobrevivência da pessoa humana depois que ela morria. O Sheol, a palavra sepultura aí, sepulcro, é a palavra Sheol. É o fim de tudo mesmo? Há uma segunda chance depois que uma pessoa morre? Eu fiz a capa aí, e nessa série nós sempre colocamos Deus, eu estou cansado, Deus, eu estou desiludido. E nessa, Deus, eu estou perdido. Se tudo for pegar o pé da letra aqui, do jeito que o Davi está dizendo, mas mesmo assim, nós vemos que Davi acreditava na sobrevivência da alma. Quando o filho dele morreu, o filho da Batseba, ele chorou, ele lamentou, mas disse que, embora o filho dele não pudesse voltar mais para ele, e aqui estabelece uma doutrina, os mortos não voltam para nós aqui iremos ao lugar onde eles estão. Meu filho não virá a mim, mas eu irei a ele, eu irei encontrá-lo. Então, em que sentido? Então, ele está dizendo aqui que o Sheol seria um lugar de esquecimento. Então, ele continua falando do cansaço dele. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito nas minhas lágrimas, o alago. E esse choro lamentoso aqui, por conta do pecado, nós trataremos em próximas lives, próximas mensagens. Porque esse tema aqui do inferno talvez estique um pouco. Por quê? Essa semana aconteceram várias coisas, né? Eu fui convidado até para participar de um debate virtual na internet acerca do inferno. Tinha debatedores como Testemunho de Jeová, que nega a existência da alma depois da morte, disse que quando morre o corpo é como um animal, morre tudo, corpo e alma. Tinha um adventista que tem um pensamento parecido. Tinha lá alguém que defendia que da morte até o juízo final
a pessoa fica sofrendo, mas depois do juízo final ela é aniquilada e deixa de existir. O que é que então a Bíblia nos diz, né? Lendo novamente o que o Davi diz: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, no Sheol. Sheol é uma palavra hebraica, que o equivalente dela, o sinônimo dela no Novo Testamento é a palavra Hades, que foi explicada com a ilustração do Senhor Jesus com o monturo de Jerusalém, que se chamava Queena, um lugar que estava sempre pegando fogo, porque o pessoal jogava lixo para depois do muro, né? O pessoal morava dentro da cidade e vinha, jogava o muro, jogava o lixo para o monturo, então alguém tocava fogo, e aquilo estava sempre pegando fogo. Então, Jesus Cristo ilustrou, ele sempre usava uma coisa dessa vida para ilustrar uma coisa da outra vida, do mundo espiritual, que nós não temos acesso. Então, a coisa mais próxima do lugar dos mortos, especialmente os que estão em tormento, é um monturo pegando fogo, é Guiena. Vamos orar e a orar. Algumas pessoas acham que no inferno não há amor. Mas, por paradoxal que seja, por mais que pareça contraditório, o inferno é um grande ato de amor de Deus para com aqueles que estarão morando no novos céus e na nova terra. Ele disse que no novos céus e na nova terra não entra nada contaminado, não entra pecado. Não seria um ato de amor de Deus permitir que lá no novos céus e nova terra pessoas redimidas entrassem e o céu seria a baderna que é aqui. Essa turma não regenerada, não nascida de novo, que é o amor positivo de Deus, dá uma oportunidade de salvação. Se não existe inferno, então também não tem salvação, não é preciso. Se depois da morte acaba tudo, a negação do inferno, é a negação da cruz, é a negação do sacrifício de Cristo, é a negação da justiça de Deus, é realmente a negação do inferno é um ato de absurda incredulidade, porque em cadeia derruba todas as outras doutrinas. Tem duas, vamos dizer assim, moções da alma. Tem duas coisas do espírito humano que são de uma força tremenda. Tudo nesse mundo vai se mover através dessas duas forças. A força da fé e a força bestial da incredulidade. Não tem nada tão danoso, tão impiedoso, tão cruel, tão, vamos dizer assim, que empana, que obscurece a inteligência humana do que a incredulidade. Por isso que um dos elementos, um dos indivíduos que irá para o inferno é exatamente o incrédulo, porque ele não se deixa convencer por nada e nem por ninguém. Nesse debate, eu percebi o poder tremendo da incredulidade. Você mostra pela Bíblia e o debatente fica, não, mas isso não tem lógica. Então ele apela, porque existe a lógica e a dialógica ou a dialética. A lógica, ela contrapõe o certo ao errado, o estabelecido para o negado. Então, quem mais falou do inferno foi Jesus Cristo. Então, ele estabeleceu algumas declarações que ou aquilo é verdadeiro,
ou aquilo é falso e ele também se torna falso. Então, foi apresentado, olha, Jesus Cristo disse que o fogo do inferno, meramente lá, é um lugar, uma fornalha de fogo. E diz que esse fogo não se apaga. Então, os incrédulos ficavam dizendo, mas esse fogo queima. E de onde é que vem o combustível para esse fogo queimar? Rapaz, eram tantas perguntas, assim, tantos questionamentos, o poder da incredulidade tentando derrubar o que Cristo estabeleceu clara e explicitamente. Para Jesus Cristo, o inferno é real. Ele falou mais do inferno que do céu, e em termos reais, literais. Eu vou apresentar alguma coisa das minhas respostas lá, mas simplesmente Bíblia. É a lógica de Deus, é a justiça de Deus, é a salvação de Deus ou a perdição daqueles que rejeitam a salvação de Deus. Se você partir, quando eles procuram lógica, na realidade eles querem uma dialógica, eles querem um diálogo que vão contrapondo ideias. A dialógica, ou a dialética, especialmente, ela começou com os sofistas, que você pode defender qualquer tema com argumentação falaciosa. E o Hegel estabeleceu também uma dialética, que a cada afirmação se levanta uma negação, e o único jeito de resolver a afirmação e a negação não é ficando nem com a afirmação nem com a negação, mas criando um diálogo entre as duas, uma mediação entre as duas, que seria uma síntese, uma mistura das duas, de verdade e erro, de certo e errado. Só que ao você criar essa síntese, ao mesmo, ela se torna imediatamente uma síntese, uma tese, uma afirmação. Essa síntese se torna uma afirmação que imediatamente atrai uma negação. E você não vai ficar nem com uma com outra, porque vai ser gerada uma síntese. Isso pelo infinito eterno, ou seja, você cai num abismo sem fundo, você cai em algo ridículo. E é isso que faz os incrédulos. Quando eles falam de lógica, não é de lógica, é de dialógica, é de dialética, é de contraposição de ideias. Eles ficam escavocando, sabe assim, tirando coisas, e esse fogo queima. E de onde é que vem o combustível? Eu fico pensando, Cristo não falou, meu querido, que o fogo não se apaga? É porque não precisa de combustível. Porém, tem uma coisa para ser queimada. Se esse fogo não se apaga, é porque a coisa com a qual esse fogo foi criado para queimar continua existindo. Então, não há destruição da coisa. E quando é que o inferno foi criado? Nós vamos saber. Nesse momento, vamos orar. E orarmos, peçamos a Deus para não sermos, vamos dizer assim, dominados, aprisionados por essa força bestial de todos os perdidos, que se chama incredulidade. Desde o perdido, ignorante, que não tem muita capacidade de falar, de dialogar, até o que se acha entendido, sábio segundo o mundo, que fica tentando criar teses e antíteses e sínteses que geram mais que se torna tese, que se gera antítese e vai para a síntese e que fica num rolo, sabe, assim, do diabo, do jeito que ele gosta. O cara fica totalmente perdido. Porque toda a ideia é negar o que a Bíblia diz, dizendo que está afirmando Bíblia. Vamos orar. E a orar, peça a Deus. Senhor, não me deixe ficar prisioneiro da incredulidade. Me dê a oportunidade, Senhor, de entender o que eu posso entender da Tua palavra. Mas o que eu não puder entender da Tua palavra, que eu aceite conforme ela está. Que eu não tente condicionar minha confiança em Deus ao que eu posso entender e ao que eu posso explicar.
mas que eu confie nessa palavra maravilhosa. É incrível que ninguém nunca conseguiu verdadeiramente provar um erro na Bíblia. Essa área da vida após a morte está ligada com a profecia, e a parte mais bem estabelecida na Bíblia, que tem feito muitos ateus se converterem a Deus, porque a Bíblia não é como esses profetas, esses cartomantes, tipo o Nostradamus, que fez um bocado de profecia, mas era um negócio muito vago, que não tinha como você contextualizar com precisão dentro da história. Porém, a Bíblia já foi contextualizada dentro da história, especialmente a profecia. Só para você ter uma ideia sobre Jesus Cristo, todas as profecias que falavam acerca da primeira vinda de Jesus Cristo eram impossíveis elas se cumprirem pela artimanha, pela astúcia, pela política humana. Todas elas se cumpriram, mais de 300 profecias específicas dizendo o lugar que ele ia chegar, como ele ia chegar, os eventos que iriam anteceder, a preparação. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por essa palavra maravilhosa, que é uma candeia, é uma luz nesse mundo tenebroso, esse mundo de filosofias, esse mundo de contradições, esse mundo de incredulidade, Senhor Deus. Pai, que nós não sejamos incrédulos. O Senhor Jesus disse isso para Tomé. Seja crente, Tomé. E nós temos todas as razões do mundo para sermos crentes. Obrigado, porque o Senhor é um Senhor vivo, porque o Senhor ressuscitou e porque o Senhor conquistou para nós uma grande salvação. Obrigado por isso, em nome de Jesus Cristo, nosso Consolador divino, e que ainda nos deu outro Consolador, o Espírito Santo. Amém. Muito bem. O moderador do debate entre essas posições antagônicas pediu que cada debatedor desse a sua posição. Então, no WhatsApp, eu escrevi aqui, que é o pastor José Laerto, resumindo o que disse em áudio. Eu disse em áudio, mas ficou meio truncado. Então, definição e declaração da doutrina bíblica acerca do inferno, com ênfase em seus 3 aspectos fundamentais. Então, o que a Bíblia ensina sobre o inferno diz 3 coisas que a incredulidade não aceita. E ela usa toda a força bestial da dialética para que há diálogos sem fim, inócuos, infrutíferos, para negar essas 3 verdades. A primeira é que o inferno é um lugar literal de retribuição, de punição. Primeira coisa, existe um lugar real que Cristo usou coisas que nós conhecemos nesse mundo. Ele falou de fornalha, um lugar. De lago de fogo, um lugar. A segunda verdade é que o inferno é um lugar eterno. A incredulidade ou diz que um indivíduo como Hitler, que matou milhares de pessoas, só judeus, foram 6.000, fora ciganos, fora outros tipos, como a própria Edith Stein, que é uma filósofa, foi morta nos campos de concentração. Dietrich Bonhoeffer, pastor, foi morto no campo de concentração. Então, esse grupo da incredulidade, eles dizem que um Deus de amor que lançasse alguém eternamente no inferno seria igual a Hitler. E eu digo diferente.
Quem chama Deus de pior do que Hitler, porque bota alguém no inferno, é que tal pessoa é pior do que Hitler. Porque ela acha que Hitler pode ter feito toda a maldade do mundo e depois ser aniquilado numa boa, sem pagar. Ela passa a mensagem de que o pecador pode escapar de Deus, quando Deus diz: ninguém pode escapar da minha mão. Ninguém pode escapar da lei da semeadura e da ceifa. Aquilo que o homem planta, ele colherá. E quando eu estendo a mão para pegar um, ninguém escapa da minha mão. Porém, essa turma da incredulidade, que eu chamo incredulidade bestial, porque não tem. Você explica, mostra. O cara sempre sai com uma, sabe? Você apresenta uma tese, ele apresenta uma antítese. Se você dialogar em cima dessa tese, dessa antítese, ele cria logo uma outra síntese. Então, com o incrédulo, é quase que esse que já afirmou na sua mente: eu não vou aceitar a ideia do inferno. Um Deus que bota alguém no inferno não é um Deus de amor. Então, não tem argumentação com ele, nem teológica, nem filosófica, nem exegética, nem hermenêutica. Não tem. O cara, a alma dele está presa dessa força bestial chamada incredulidade. Ele simplesmente decidiu que não vai crer. Não importa o que você diga, o que você argumente. Então, a primeira coisa é um lugar real. Segunda coisa é um lugar eterno. A terceira coisa é um lugar de consciência. Porque os adventistas dizem que o cara fica dormindo entre a morte até o juízo final do grande trono branco. Depois ele acorda para ser eliminado. Não faz sentido isso, não é bíblico. Outro diz lá que depois da morte o camarada vai para um lugar de tormento para pagar seus pecados. Esse aí é menos mal do que aquele que diz que simplesmente acaba tudo, a aniquilação depois da morte. Esse aí é terrível. Esse aí mostra que o crime compensa. Esse aí dá razão aos ateus que Deus é fraco. Ele não só assiste o mal, mas deixa o mal impune. Os aniquilacionistas, como os testemunhos de Jeová, são os grandes advogados da tese ateísta de que Deus é um Deus fraco. Se ele existe, é muito fraco. Que ele não pode pegar os pecadores. Mas Deus é amor, Deus não está querendo pegar os pecadores, Deus não está querendo pegar pecador, não. O pecador é que faz por onde a lei divina, a justiça divina, cumpra o seu propósito. Portanto, o inferno é um lugar real, literal. A duração é eterna e você vai lá, tá bem conscientezinho, viu? Choro e ranger de dentes. Deixa eu olhar aqui a minha hora. Pensando no inferno como lugar real e criado por Deus. Era verdade que a Bíblia diz acerca do inferno e que Cristo disse que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. O diabo não cria nada. O diabo ele simplesmente forja, cria sinais e prodígios da mentira, que parece que ele cria alguma coisa, mas ele não cria nada. Só tem um criador, Deus. Então, Deus criou o inferno. E isso aqui faz parte da minha definição lá. A condenação de Lúcifer incluía ser lançado num abismo. Lembra, abismo é um lugar real. Está lá Isaías, se você for para lá, Isaías 14, do 12 até o 19, está narrando a queda de Lúcifer.
E lá diz, e contudo, ele que ia se elevar acima das nuvens, acima das estrelas. Porém, Deus disse, em lugar de você subir, você vai descer, cara. E, literalmente, abrindo aspas, Isaías diz, e contudo, levado serás ao inferno, ao Sheol. Como é que o diabo ia ser levado ao Sheol, se o inferno é uma sepultura? Está entendendo? Os anjos, eles não têm corpos humanos. Eles têm um tipo de corpo angelical. É algo metafísico que tem uma materialidade diferente do físico que nós conhecemos. Os anjos são reais. Contudo, tu serás lançado no inferno. E o próprio Deus revela a Isaías. Ao mais profundo do abismo. Um abismo é um lugar real. E profundo. O lugar mais profundo do universo. Esse lugar para onde o Lúcifer foi lançado. Está condenado. Ele não está trancafiado lá. Já a Bíblia fala em outras cartas gerais, Pedro, Judas, que eles são espíritos em prisão. Tem alguns demônios que são tão terríveis, tão violentos, que eles estão presos. Durante a grande tribulação, eles vão ser soltos. Mas por conta da igreja hoje, eles não podem ser soltos. Porém, o diabo, por conta que o homem, quando teve a oportunidade de decidir seguir a Deus, ou ao diabo, ele decidiu seguir o diabo, então o diabo ainda... O julgamento dele final vai ser adiado. A Bíblia diz que um dia ele vai ser preso eternamente no inferno. Ah, todo um folclore que o diabo é o rei do inferno, ele impera no inferno. Não, no inferno o diabo é um condenado igual a todos nós. Então diz que o inferno é um lugar real. Foi criado por Deus, assim como o céu, que Cristo falou do céu como um topos, que é a palavra grega para lugar. Diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, fala do céu como de moradas. Pois vou vos preparar um topos. Topos vem de topografia, de uma região, de um lugar que pode ser mapeado, pode ser feito uma arquitetura. Então, vou preparar um lugar para vocês, um lugar. E quando eu for vos preparar lugar, fala novamente do céu como lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, e como ele usou plural, moradas de Deus, do Pai, supõe-se que o céu não é apenas um lugarzinho ali, não. São universos, mundos gloriosos que teremos toda a eternidade para conhecer. Então, o céu é um lugar. E aqui no Velho Testamento, Isaías diz que o inferno é um lugar. Lugar muito profundo. E Cristo, quando chegou, disse que foi preparado para o diabo e seus anjos. Está aqui. Eu coloquei aqui. Cristo fala que os perdidos irão ser condenados ao inferno junto com o diabo e seus anjos, citando Mateus 25 e 41. No julgamento, lá em Mateus 25, o juiz, o próprio Cristo, né? A encarnação do amor, porém, a encarnação também da justiça. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Aí a turminha da incredulidade diz, esse eterno aí não é que não acaba nunca, não.
Aí fica procurando, sabe, fazer umas exegeses assim, movida pelo motor da incredulidade. Só que Jesus interpretou esse eterno. O que é fogo eterno? É fogo de uma fornalha cujo fogo não apaga nunca. Aí vem, né, as teses de antítese, vamos dizer assim, aquela digladiação de argumentação falaciosa que dói na paciência para quem creu já no que Cristo disse. Eu não preciso fazer essas digressões infinitas para tentar comprovar a minha incredulidade, não. É bastante. Ele disse que os perdidos são malditos, eles vão para um fogo eterno, para uma fornalha que está acesa pela eternidade, porque o fogo não se apaga. E esse fogo, ele diz aqui, que foi preparado para o diabo e seus anjos e também para os que não aceitam Cristo. Ou seja, esse fogo não se apaga porque ele está destinado aos perdidos. Então, se ele não se apaga, é porque os perdidos também não vão deixar de existir. Porque se os perdidos fossem aniquilados, o fogo se apagaria, não teria mais finalidade. Deus sempre age com propósito. Então, por isso que eu estou dizendo. É uma guerra espiritual entre a fé e a incredulidade. A fé simplesmente eu creio no que Jesus disse. A incredulidade fica com arrazoamentos, com racionalizações, de dar na paciência, sabe, de quem já creu. Não, tu precisa, tu vais até o inferno com tuas digressões. Sabe como é que vai terminar esses teus arrazoados falaciosos? No inferno. E lá eles vão cessar. Só vão cessar lá. Porque a dialética de Hegel, ela leva a digressões infinitas. Você sempre vai descendo nas suas racionalizações e não tem fim. É como se fosse um abismo eterno. Então, estabelecido a primeira verdade. O inferno é um lugar. Segunda verdade. O inferno é eterno. Ou seja, será um castigo que vai durar para sempre. Dante Alighieri, ele escreveu 3 livros. Um sobre o céu, outro sobre o purgatório e outro sobre o inferno. Nós sabemos que o purgatório foi invenção católica romana. Isso não existe na Bíblia. Cristo nunca falou de um lugar entre céu e inferno. Não existe purgatório. Especialmente a palavra purgatório significa purificatório. Existe sim um Hades, que é o lugar que a pessoa aguarda o juízo final. Porém, quem está aguardando o juízo final no Hades não é para ter uma segunda chance. É como alguém que aqui na Terra foi condenado à pena de morte. Ele vai para uma prisão que é chamada Corredor da Morte, lá às vezes, e o caso dele continua sendo investigado, dando a oportunidade de ver se não surge uma novidade para que ou confirme a condenação dele, ou então ele seja livre. Então, muitas vezes, o cara passa 10, 15 anos lá no corredor da morte. Finalmente, não surgiu nada. Na época de fuzilamento, ele era fuzilado. Na época de enforcamento, era enforcado. Na época da injeção, ele era aniquilado por uma injeção. Então, pense no Hades, que é a mesma coisa de Sheol, do Velho Testamento. O Velho Testamento foi escrito em hebraico, então, usava no hebraico a palavra Sheol. No Novo Testamento foi escrito em grego, traduzia Sheol por Hades. Então, o Hades é um lugar intermediário entre essa vida, não é entre o céu e o inferno, não, é entre essa vida e o julgamento final. O purgatório é criação da incredulidade.
É outra forma de incredulidade, né? Nós temos a dos adventistas, que creem no som da alma e depois a aniquilação. Nós temos a dos testemunhos de Jeová, que crê na aniquilação dos ímpios. Dos teólogos liberais, alguns creem logo na aniquilação. Outros já creem que do tempo que a pessoa chega no Hades até o juízo final, ele sofre, mas depois é aniquilado. E tem, nós vamos dizer que tem os universalistas, que acreditam que não tem inferno coisíssima nenhuma, um dia todo mundo vai ser salvo, até o diabo um dia vai ser salvo. O diabo vai poder entrar nas moradas celestiais, faladas por Jesus. Então, você nota que a incredulidade ela é capaz de inventar coisa terrível. Em Isaías 66 e 24, você que está na sua Bíblia, vá para lá. Eu já citei aqui por conta do tempo. O profeta Isaías 66 e 24 diz: E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror a toda a carne. Cristo se apropria disso aí e descreve o inferno realmente como um lugar onde o verme não morre. Aí a incredulidade fica pensando, esse verme é o verme igual aqui? Com certeza não é o verme igual aqui, porque o verme daqui morre. O de lá não morre. Esse fogo eterno é igual o fogo que está aqui? Sempre as realidades superiores, espirituais são maiores e de uma grandeza incomensurável. Aqui é só para ter uma ilustraçãozinha. O inferno é infinitamente maior do que o monturo de Jerusalém, a Guiena. Em Mateus 25 e 41, Cristo fala de um fogo eterno e ele mesmo interpreta a palavra eterno sem precisar de usar, né, de falácias. Não é preciso você fazer filosofia, você estudar literatura, homilética. Quando Cristo diz, ele falou para um povo que não estudava filosofia. Ele falou para um povo simples, com palavras simples, e que o que mais estuda não se torna merecedor de um palavreado melhor, não, porque os melhores comunicadores, as melhores comunicações são em palavras simples, diretas, sem rebuscados, sem floreamentos. E Cristo era assim, direto, por isso que ele chocava, falava com autoridade. Ele diz, o fogo lá não se apaga, nunca se apaga. Está em Marcos 9,46. Ele diz, o bicho, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porém, os aniquilacionistas dizem, não, esse fogo apaga. Não, esse bicho morre. A pessoa é como um bicho. O testemunho de Jeová diz que é como um bode, morreu, morreu tudo. Ou seja, é a força da incredulidade. Eles ficam discutindo Sheol, Hades, Gehenna. Numa sofística. Porque os sofistas eram filósofos, os primeiros advogados, para alguns, que eles eram capazes de defender qualquer argumento, dando dinheiro. Eles defendiam qualquer criminoso, qualquer coisa perversa. Górgias foi um dos grandes sofistas da época de Platão. Ele escreveu um livro contra Górgias e contra os sofistas, escreveu um livro chamado Os Sofistas. Eu li umas 3, 4 vezes Os Sofistas, até para entender. Porque tem tanto sofista hoje, sabe? Cara, que ele é capaz de tentar provar que quadrado é redondo e redondo é quadrado. Que molhado é enxuto, que enxuto é molhado. Que duro é mole, que mole é duro.
Que o que sobe desce, e o que desce é que sobe. Assim eram os sofistas. Ser mediante a argumentação, Gorgias, por exemplo, ele escreveu um dos textos dele, Elogios a Helena de Troia, né, que abandonou o marido para fugir com Paris e gerou toda a guerra de Troia. E todo mundo condenava a Helena, né, como uma piranha, como uma adúltera, como uma sem vergonha. Ora, o Gorgias tece um monte de argumentação sobre qualquer aspecto, mesmo que a dona Helena quis realmente trair o marido e fugiu com o outro, e gerou toda aquela guerra, aquela carnificina terrível, que morreram homens de um caráter elogiado pelos gregos, heróis. Mas Gorgia consegue, em toda a argumentação dele, se você lê o elogio de Helena, você percebe logo quando alguém está. Esses mestres da incredulidade estão tentando desmanchar o que a Bíblia diz. Puro sofisma. O que você disser não vale. Não vale, porque Helena sempre vai ter razão. Helena pode matar, roubar, estuprar. Ela pode comer o coração da mãe dela, fritar o bebê dela. Mas o sofista, que abandonou a lógica de certo e errado, que adotou a dialética de Hegel, de criar sínteses infinitas, justificações infinitas do confronto entre uma ideia e outra, sempre vai ter razão. Então, quando eles dizem que o argumento do inferno é justo, porque é um castigo demasiadamente grande e exagerado, mostra a absoluta ignorância deles da gravidade do pecado. Eles acham que o pecado é uma brincadeira. Não, o cara só traiu a mulher, só abandonou os filhos. A mulher só botou um chifre no marido. Não, ele é só um papudinho. O pecado sentiu sede do próprio sangue do Filho de Deus. Nada poderia apagar a chama do pecado, a chama da condenação do pecado, a não ser o sangue de Jesus. Lá na cruz, né? Interessante essa interpretação de João Calvino. Ele diz que lá na cruz Jesus Cristo não sofreu apenas fisicamente, materialmente. Lá na cruz ele sofreu infinitamente, porque lá ele recebia a maldição eterna de todos os pecadores nele. Maldição eterna que ninguém poderia substituí-lo na cruz, nem um anjo, nem o poderoso Miguel, arcanjo Miguel, o príncipe dos anjos. O cara que sempre que guerreou com Satanás, deu-lhe a maior peia. Glorioso Miguel. Ele não podia encarnar. Uma é a heresia adventista que diz que Jesus Cristo é Miguel. É um arcanjo, sim. Ninguém! Por isso que é um absurdo quando alguém tenta arrumar ajudadores da salvação do homem. Somente Jesus Cristo purgou nossos pecados lá na cruz. É o único purgatório que existe. Eu posso até corrigir o que eu disse, que não existe purgatório. Existe um purgatório, sim, se chama sangue de Jesus. Lá em 1 João, capítulo 5, diz que o sangue de Jesus, e somente ele, nos purifica de todo o pecado. Essa salvação nos foi gratuita, porém a ele custou sofrer o inferno na cruz. Se ele não fosse Deus, teria sido desintegrado, explodido, para nunca mais existir. Por isso que para salvar o homem, tinha de ser homem para ter uma ligação
com a raça. E tinha de ser Deus para aguentar a maldição eterna. O pecado é grave, gravíssimo. Por isso que eu disse para os debatedores, os que estavam sendo contra o inferno, que eles desdenham da cruz. Eles zombam do sangue de Jesus. Eles zombam da justiça de Deus. Mostra total incredulidade e incompreensão da justiça de Deus. Terceira verdade negada pelos aniquilacionistas que dizem que acaba tudo depois da morte. Negada pelos adventistas que dizem que a pessoa fica dormindo no sono da alma, mas depois é aniquilada. As almas sim estão conscientes. Mateus 8,12 derruba completamente a argumentação aniquilacionista e universalista, que diz que o universo inteiro vai ser salvo. Até os bichinhos chamados demônios, né? E o poneros, palavra grega para absolutamente ruim, né? Maligno, vai ser salvo um dia. Essa turma brinca com essa dialética sofística deles. Olha que Mateus 8,12 diz. Vamos lá, para Mateus, eu não citei aqui. Mateus 8,12. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui está dizendo aqueles religiosos, né, que creem no mérito próprio, não na graça de Deus, como era o caso de Davi, que se acham filhos do reino, mas diz que eles serão lançados nas trevas. E ali haverá choro e ranger de dentes. Choro é algo de alguém consciente. Fala de tremenda melancolia e tristeza. E ranger de dentes fala de ira. Só o que é consciente tem tristeza, range os dentes. Então aqui fala do inferno como um lugar de trevas exteriores, absoluta ausência de luz. E esse choro e esse ranger de dentes fala que é sofrimento consciente. Em Mateus 13, 41 a 42, é outro texto que fala da consciência das almas ou no Hades, antes do juízo final, esses que vão para o inferno, lago de fogo, ou os que já estão no lago de fogo vão ser colocados no lago de fogo. Mateus 13, 41 a 42. Mandará o Filho do Homem. No caso, esse Jesus que encarnou para ser o modelo do homem, mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, né? Todas aquelas pessoas que fazem tropeçar, que são um atropelo para o reino de Deus com sua incredulidade, com seu comportamento perverso. E os que praticam a iniquidade é a quebra da lei. E os lançarão na fornalha acesa. Lugar, fornalha acesa. Para que uma fornalha acesa se o cara vai estar dormindo? Para que uma fornalha acesa? Isso para os adventistas. Para que uma fornalha acesa? Para um cara que depois da morte vai estar dormindo. Para o testemunho de Jeová. Para que uma fornalha acesa se depois o camarada deixa de existir depois da morte? O cara não existe depois da morte. Vai ser ressuscitado para ser julgado, para ser destruído.
Testemunho de Jeová também, quando morre, se acaba tudo. Só vai entrar na nova terra, no paraíso restaurado, quem for testemunho de Jeová. Ou seja, é outra incredulidade absurda, criada por Charles Taze Russell, um camiseiro, que decidiu usar todos os poderes do engano, da incredulidade. Geralmente, o que a Bíblia afirma claramente sobre as doutrinas cardeais, Russell nega. Ele usa todo o poder da incredulidade para negar que existe céu, que existe inferno, que a alma do homem é eterna. Nós veremos em outra oportunidade o poder da incredulidade dos testemunhos de Jeová. Que não são testemunhos de Jeová, porque o anjo disse que Jesus, a palavra Jesus é uma contração de Jeová e Sus. Jeová, eu sou, e Sus é Salvador. Quando você está dizendo Jesus, o próprio anjo traduzido. Salvador. Eu sou o Salvador. Jesus é Jeová Salvador. E Yehoshua, ou Josué. Na verdade, Jesus Cristo nunca ouviu a palavra Jesus, que é uma palavra depois aportuguesada. Palavra que Maria falava, que seus irmãos, seus discípulos falavam de Jesus, Yeshua. Se o Filho enviará os seus anjos, eles reunirão fora do seu reino todas as causas de pecado, tropeço, e todos os infratores da lei, da iniquidade, né, que quebram a lei de Deus, e os jogarão na fornalha ardente. Essa é a minha versão, diz acesa. Na revista corrigida, que é a que eu geralmente uso, é a versão que eu uso na citação dos meus sermões, aqui é lá, cito outro. Fornalha ardente. Para que uma fornalha que arde? Que não causa ardor? Eu coloquei lá no debate. O fogo do inferno tem as seguintes características dadas por Cristo, nesse texto de Mateus 13, 41 a 42. O fogo do inferno, ele arde. Você já queimou seu dedo? Eu já queimei. E com certeza arde. É um ardor assim, meio desenganado, sabe? Assim, meio. Imagina quem teve grande parte do corpo queimado, a aflição. Então, o fogo do inferno arde. Mas que ardor é esse? É um ardor que causa sofrimento, que causa choro. Não é só tristeza, não, choro. E ira que faz ranger os dentes. Portanto, tal descrição mostra que os ímpios não serão aniquilados e muito menos salvos no final. O nosso tempo passa rápido. Eles dizem que a história do rico e Lázaro, vamos para lá, Lucas, capítulo 16, 22 a 24. Lucas, capítulo 16, 22 a 24. Cristo conta essa história, e não é uma parábola, porque nas parábolas usa nomes gerais, marido, esposa, tal, não usa nomes. Deus não deu o nome aqui do rico, porém deu o nome do cara que iria, vamos dizer assim, ser os dois personagens principais dessa história. O rico, impenitente, não arrependido, mundano, materialista, religioso, possivelmente. Em Israel, com certeza, ele seria religioso. E dá nome a Lázaro, personaliza ele, ou seja, não é uma parábola. Mas eu vou botar aqui na minha argumentação, mesmo que fosse uma parábola. Mas vamos aqui o que diz. Cristo mostrando o que acontece depois da morte. Lucas 16, 22 a 24.
Vamos começar do 19. Cristo diz, ora, havia certo homem rico, não podia ter dado, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Ele vivia para o bem bom, vivia para curtir, metia o pé na jaca. A filosofia dele é a filosofia hedonista. Comamos e bebamos porque amanhã vamos morrer. Então vamos aproveitar cada momento. É a filosofia carpe diem. Carpe diem. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar o máximo. Porque amanhã ninguém sabe se vai ter ou se... Né? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia um certo mendigo, podia ter ficado só no certo mendigo, se fosse uma parábola, tinha ficado só no certo mendigo. Mas aquele chamado Lázaro, cara, era um personagem que se vivesse hoje tinha RG, CPF, talvez não, que era um mendigo. Coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, das sobras, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Foi para o Hades, né? No inferno, aqui no caso, a tradução, se tivesse colocado o que está no grego, no Hades, estando em tormentos, o cara estava consciente, em tormentos, em sofrimento, em dor. Levantou os olhos. Quem está dormindo não levanta olho. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aí ele faz todo um questionamento falacioso e sofístico sobre esse homem que viu do outro lado de um abismo. Ele se esquece que está no mundo espiritual, que é diferente daqui, né? Então não tem força para... Só o Espírito Santo trabalhando no coração do incrédulo é que faz com que ele largue os seus argumentos sofísticos, enganosos, falaciosos. Aí diz que ele, levantando os olhos, e viu ao longe a Abraão. Jesus Cristo não ia inventar uma história colocando o próprio pai da fé, Abraão. E viu também Lázaro, esse personagem real, no seu seio. Abraão foi recebê-lo e o abraçou, o consolou, pois que está no seio, abraçado. Tanto que esse lugar veio a ser chamado o lugar, então, os santos do Velho Testamento, os que são salvos, né? O Hades é dividido, o Hades ou Sheol era dividido em duas partes, do lado dos perdidos, um abismo no meio, do outro lado, os salvos. Esse lado, porque aí diz que o perdido viu Abraão abraçando Lázaro, Abraão no seu seio, então esse lugar passou a ser chamado seio de Abraão. O outro lado de lá é o Tártaro. Onde está o rico perdido é chamado Tártaro, lugar da perdição, dos perdidos, do tormento. O outro lado lá é um lugar de bênçãos. Eles não têm corpos ainda, mas suas almas são consoladas e que conversam, são abraçados. É incrível isso. Incrível para a incredulidade. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse, olha, as almas falam. Elas veem, elas falam. Disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Eu disse, estou perdido, lembra? Deus, estou perdido. Lembra que eu falei do tema dessa mensagem? Deus, estou perdido. Tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo. Ele achava que ainda os refrescos que tinham aqui na terra ainda estavam disponíveis lá. E me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama.
Olha, era uma chama que atormentava o cara. O cara nem tinha deixado de existir, nem tinha deixado de sentir, nem tinha deixado de ver, nem de escutar. Disse, porém, Abraão, que também já tinha morrido, né? Já bem velhinho, farto de idade, farto de viver, mas ali era a alma de Abraão falando. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te, ó, tem lembrança. Abraão disse que ele podia lembrar, lembra do que aconteceu na terra. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Você viveu só para lá, né? E Lázaro igualmente os males. Agora, ou seja, o tempo lá é contado, não sabemos exatamente como, mas tem alguma, vamos dizer assim, algum paralelo com o tempo. A física quântica fala de mundos paralelos, né? Os físicos quânticos têm descoberto coisas interessantes que chocam completamente com os materialistas que acham que só pode existir o mundo material. E ele diz: lembra-te. Agora, porém, aqui, local real, um aqui é um lugar real, né? Aqui, no seio de Abraão, né? No lugar dos salvos, aqui ele está consolado. Tu em tormento, tu está em tormento, não está dormindo, não. Não foste aniquilado, não, cara, tu estás em tormento. Agora, vai dizer isso para os dominados pela incredulidade, quando ele vai encontrar uma explicaçãozinha que nem Gorgias conseguiria, talvez, ser tão astucioso, tão malicioso. E olha, e o Abraão se estende, né? E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Era um grande abismo. Mas como estão no mundo espiritual, estão como almas, a questão da visualidade, da distância, isso é irrelevante. Por isso que a argumentação falaciosa em cima disso aqui, como é que ele está? Tinha um grande abismo separando a ele e ele viu. Sinceramente, dá nos nervos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem. Nem os de lá para cá. Não podia haver trânsito entre um lado e outro. Então, replicou. Ou seja, o cara raciocinou imediatamente. Lá no Hades, depois da morte, a pessoa continua usando não mais os neurônios. Ou seja, mostra que a memória é algo espiritual. A visão é algo espiritual. O ouvido é algo espiritual. Carusa replicou: pois eu te imploro que mandes a minha casa, lembrou, né, da casinha dele, minha casa paterna, do meu pai, porque tenho 5 irmãos, lembrou dos irmãozinhos dele de farra, né, de orgia, de pé na jaca, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento, ó. Lugar, ou seja, real, e consciente, tormento. Isso aqui responde todas as perguntas do inferno, para quem é crente no que Jesus diz, para quem crê no que Jesus diz. Para quem não crê, para quem tem a alma de Gorgias, a alma sofística, dialética, falaciosa, não importa o que você diga. Ele vai inventar uma historinha, uma narrativa, uma metanarrativa, para passar por cima do que o texto explicitamente diz. A fim de que não vier também para esse lugar de tormento. Respondeu-lhe Abraão, e continua também assim. Eles têm Moisés e os profetas. Quem é Moisés e os profetas? Moisés já tinha morrido, os profetas tinham morrido, mas tinha um registro. Eles têm a Bíblia. Eles têm a Bíblia. Nós somos orientados, não é por gente. Vamos ver aqui que vai pedir para que vá um dos profetas lá. Ou seja, que haja uma sessão espírita e um morto volte para dar instruções. Olha aqui o negócio.
Ele disse, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. O arrependimento não vem através de mortos desencarnados a nos convencer de erros. Ele insistiu. E o Abraão insiste. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, se não ouvem a Bíblia, se não acreditam no que o texto diz, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Portanto, nós não temos contatos com mortos. Toda a invocação dos santos da Igreja Católica violenta isso aqui. Ninguém conversa com morto, morto não vem. É só isso aqui. É só a Bíblia. Nosso tempo já se estendeu bastante. Nós vamos continuar ainda dentro desse tema, porque ele é muito importante. Porque aqui diz que depois da morte, algumas almas vão para um lugar real, com consciência real e por toda a eternidade. Cristo falou tanto do inferno, muito mais do que do céu, porque é crueldade você saber que tem uma família numa casa e essa casa vai pegar fogo, todo mundo vai ser queimado, e você ir dormir tranquilo. Não, levanta e vai avisar eles. Então, eu aviso para você, meu amigo que está ouvindo, minha amiga. A não ser que Jesus Cristo era um impostor, falso e mentiroso. E eu acredito que não é. A história tem mostrado que não é. A Bíblia, as profecias, tudo tem mostrado que não é. Então, busca a salvação da tua alma. É dito que a maioria das pessoas que se convertem não é pela essa conversa, essa pregaçãozinha aguada do amor de Deus, de que você pode ser crente e continuar sendo mundano, que você sendo cristão você vai ser muito abençoado. Não, medo do inferno, sim. E Cristo mandou ter medo do inferno. Não tenha medo daquilo que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Antes tenha medo daquele que pode lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma. Tenha medo, sim. E conversões baseadas no medo do inferno são verdadeiras, sim. Porque você acreditou que a única coisa que podia livrá-lo do inferno era o sangue de Jesus. Não era intercessão de santos. Não era conversa com morto. Não era reencarnação, como Cristo disse a Nicodemos. Como Pedro disse, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Como ele terminou a sua ressurreição desafiando os seus discípulos a pregar o evangelho por todo mundo, a toda criatura, quem crê seria salvo, quem não crê seria condenado. Nesse momento, onde você estiver, ore a Deus, dizendo, Senhor, o meu pecado foi que te condenou à cruz. O meu pecado, a maldição da minha culpa foi que fizeste o Senhor sofrer infinitamente na cruz. E o Senhor aguentou, o Senhor pagou os meus pecados. E o Pai Celestial diz que ele me recebe como filho, baseado unicamente no sangue de Jesus Cristo. Apenas o sangue de Jesus Cristo é que apaga o fogo do inferno, não é a água do batismo, não é a intercessão dos santos, ou dos desencarnados, ou qualquer mérito próprio. Se o homem pudesse pagar sua salvação, Jesus Cristo não teria vindo morrer na cruz. Ele diz, vem a mim, tu que estás cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Vem arrependido e com medo do inferno, porque é para lá que você vai. Se você perder a única oportunidade que o homem tem, crê no Senhor Jesus, serás salvo. Ora comigo agora, entrega a tua vida a Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, assista agora aqueles que nos ouvem, que nunca se arrependeram dos seus pecados.
que nunca viram seus pecados na cruz de Cristo. Que eles possam orar agora, se entregando a Jesus, sabendo que aquele que crê em Jesus tem a vida eterna, não entrará no juízo final, mas passará. Mas que quando crê, passou da morte para a vida, e ao morrer, adentra o paraíso. Obrigado por esse tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Opa, rapaz, como tem bastante gente aqui, que Deus abençoe vocês e que essa mensagem faça vocês terem medo do inferno. Inferno? Não, o inferno é só para meter medo. É para meter medo mesmo, cara. E se você não tiver medo do inferno, um dia você vai ter, só que fora de hora. Boa noite. Que Deus abençoe a todos nós e tenha misericórdia de nós. Obrigado a Jesus por tão grande e preciosa salvação. Amém. Vou encerrar a nossa transmissão.